Já nascemos em Cristo. Nosso versículo inicial se encontra em 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Que palavra maravilhosa! Esta é uma das passagens bíblicas mais extraordinárias e maravilhosas que existem. Louvado seja Deus por essa grande revelação, né? Preciosa igreja do Senhor, povo santo, amados de Deus, selados com o Santo Espírito prometido pelo Senhor, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Hoje eu quero falar desse conceito. Aliás, esse estudo é mais um da série E Já Nascemos, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo. Quem está assistindo pela gravação a partir de quarta-feira vai encontrar o link da playlist Já Nascemos. Hoje é mais um estudo dessa série, né? Então tem diversos estudos Já Nascemos e hoje é o Já Nascemos em Cristo. É importante entendermos isto para compreendermos o mistério do Evangelho da Graça, compreendermos tudo que o Senhor fez por nós e, principalmente, queridos, compreendermos a nossa posição atual. Então, para entendermos bem a nossa posição, é importante nos posicionarmos, né, dentro dos contextos do tempo. É o que eu chamo de contexto temporal, né? Ou seja, você tem que observar o texto bíblico dentro de seus respectivos contextos e entender a aplicabilidade dos textos nesses contextos. Porque, veja, nós temos basicamente 2 tempos. É antes da cruz e depois da cruz. A cruz é um marco, né? A cruz é que dividiu a história da humanidade. Então há esses 2 períodos antes e depois da cruz, e esses 2 períodos, cada um deles, também estão divididos os 2, né? Em 2 cada um. Porque antes da cruz foi o período da criação do homem, o primeiro homem, até Moisés, até a lei, porque o pecado entrou no mundo pelo primeiro homem, e aí a lei veio por Moisés, muitos anos depois, né? Milênios depois, veio a lei através de Moisés para imputar o pecado que o homem havia cometido. Então foi de Adão até Moisés, onde o pecado já estava no mundo, como nós vamos ler daqui a pouco, né? Só que o pecado não era imputado. Então a lei veio para diagnosticar o pecado e imputar o pecado. Então isso aconteceu a partir de Moisés. Então foram 2 tempos, de Adão até Moisés, de Moisés até Cristo. E aí vem Cristo para ser o fim da lei. Percebe? O fim do antigo pacto, o fim dos mandamentos, o fim do pecado, o fim da condenação. Cristo veio para acabar com tudo isso. Por isso que Paulo fala, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 4, que Cristo é o fim da lei. Percebe? Então, a partir da cruz, houve o fim da lei e começou uma nova era. E essa nova era, portanto, também foi dividida em 2 tempos. Foi da ressurreição de Jesus, morte e ressurreição, né? Eu costumo reputar esses 2 eventos como apenas um só, né? A morte e a consequente ressurreição. A partir desse evento, então, começou o caminho da graça, como a palavra diz na carta aos Hebreus, né? Que o Senhor inaugurou um novo e vivo caminho pelo véu, ou seja, pela carne dele. Então a carne dele, que era o véu, né? Se rompeu na cruz, morreu, ele derramou o seu sangue. Então o caminho, o novo e vivo caminho foi inaugurado. Houve um período de transição até que a vinda do reino de Deus se manifestasse. Nós sabemos que isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Por quê? Porque no ano 70 é que aconteceu a queda do templo de Jerusalém. A queda do templo marcou historicamente a vinda do reino. Por quê? Porque Jesus havia profetizado. Se você ler, por exemplo, em Mateus 24, Jesus profetizando sobre a sua segunda vinda, a primeira coisa que ele profetiza é a queda do templo. Ele fala, olha, vocês estão vendo essas construções? Ele está falando do templo, né? Ele estava falando daquelas construções do templo de Jerusalém. Inclusive, Jesus estava ali naquela ocasião dentro do templo. E ele saiu do templo e falou sobre aquelas construções. Vocês estão vendo? Olha, não ficará pedra sobre pedra. Tudo vai ser destruído na vinda do meu reino.
E aí, em todo o contexto de Mateus 24, o Senhor Jesus vem falando das coisas que aconteceriam, né? Dos eventos preditivos da sua segunda vinda. Tudo isso foi para aquela geração. Tá? O próprio Jesus também deixou claro, né? Ele falou, não passará esta geração, aquela geração dele, né? Sem que todas estas coisas aconteçam. Ora, todas estas coisas, claro, incluía a queda do templo. Então, quando o templo foi destruído pelo Império Romano no ano 70, aquilo marcou, então, realmente a vinda do reino. O reino veio exatamente nesta ocasião. Por isso que aqui em nosso ministério nós defendemos a visão da escatologia já consumada, porque é a única visão que faz sentido, tá? Não faz sentido colocar o Apocalipse no futuro. Por mais plausível que pareça, essa ideia, na verdade, de um Apocalipse futuro é um sofisma. Irmão Cristiano, o que é um sofisma? Um sofisma é um raciocínio, é um argumento que ele parece verdadeiro. É um argumento que ele tem uma lógica inicial. Você escuta e você pensa, puxa, faz sentido. Mas, quando você se aprofunda naquele argumento, você vai estudar, isso para qualquer área, tá? Não é só na área bíblica, não. Qualquer área da vida. Você tem argumentos políticos, argumentos filosóficos, enfim. Os sofismas, eles são isso, eles parecem verdadeiros. Então você ouve, num primeiro momento faz sentido, só que você se aprofunda, você vai estudar o âmago, a base, os raciocínios fundamentais, e você vê que, na verdade, não faz. Então, essa ideia de um apocalipse futuro, que Jesus vai voltar no futuro, que o reino de Deus não veio ainda, este é um raciocínio que é um sofisma. Ele parece real, até porque são séculos e séculos que isso é pregado, né? Muitos séculos que tem essa ideia de que Jesus ainda vai voltar. Então, realmente é um sofisma, parece verdadeiro, parece um raciocínio lógico muito bom, mas quando você vai realmente estudar o âmago, quando você vai nas bases do raciocínio, você vê que não faz sentido. Por exemplo, Jesus profetizou a queda do templo, como eu acabei de falar. Como você vai colocar isso no futuro se o templo já foi destruído? Por isso que quem defende um apocalipse futuro tem essa ideia de um suposto terceiro templo que supostamente vai ser criado no futuro. Vocês entendem? Pode perguntar, irmão, qualquer pessoa que defende a ideia de um apocalipse futuro, ele vai te falar de um terceiro templo. Não faz sentido. Ainda, irmão Cristiano, mas os judeus querem construir um terceiro templo. Isso é problema deles. Quem tem dinheiro constrói o que quiser. Vocês entendem? Não há uma denominação aqui no Brasil que construiu um templo de Salomão. Eles construíram porque eles têm dinheiro. Então construíram. Quem tem dinheiro faz o que quer aí, constrói o que quiser. Mas isso não tem nada a ver com o Apocalipse. O Apocalipse já se cumpriu. Obviamente, isso parece loucura para quem ouve pela primeira vez. Eu entendo isso. Parece que é loucura, isso é uma maluquice, é uma loucura, é uma heresia. Não é. E eu vou deixar também na descrição do vídeo. Tá? Você vai encontrar, a partir da gravação, a partir de quarta-feira, você encontra também um link da escatologia consumada. Tá? Então veja, nós já nascemos com a obra toda consumada. A escatologia consumada, o reino já veio, a queda do templo já se cumpriu, tudo já foi consumado. Como eu disse nesses estudos, há explicações para a maioria desses raciocínios. Claro que nós vamos continuar esse assunto, né? A playlist Escatologia Consumada, ela não se acabou, pelo contrário, tá? Mas já tem muitos estudos ali e já tem uma base muito boa para você compreender plenamente este raciocínio. Então, por que nós afirmamos que já nascemos com tudo que foi profetizado? Por exemplo, um dos estudos que nós temos já nascemos com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele era uma promessa para toda criatura, né? Para todos, no caso tem um sentido de etnia, né? Para todas as etnias, quando a palavra diz sobre todos os povos, né? A promessa é essa, que ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. O termo que nós encontramos é esse, né? O Senhor vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Esse é um conceito étnico, ou seja, não é 100% das pessoas individualmente, mas o Espírito seria e foi derramado para todas as etnias. Por quê? Porque havia e há filhos de Deus em todas as etnias.
Porque o raciocínio inicial é que os filhos de Deus eram apenas os judeus. Né? Só os judeus eram os eleitos, só os judeus eram os salvos, a palavra era só para os judeus. Este era o raciocínio inicial. Só que o Evangelho da Graça veio revelar que, na verdade, os não-judeus, ou seja, os demais povos de todas as demais etnias, também faziam parte do plano de salvação. Ou seja, havia, e como eu disse, há e sempre haverá, em todas as etnias, filhos de Deus. Perceba isso, tá? A gente vai se aprofundar muito mais nessa questão aqui da eleição. Aliás, muito mais não, que o tempo não permite, mas um pouquinho mais a gente vai se aprofundar daqui a pouco, né? Então, já nascemos com o Espírito Santo. Muitos vivem hoje buscando o Espírito, porque não tem esse entendimento do contexto temporal que eu falei. Eles não aplicam o texto bíblico dentro desses contextos de tempo. Gente, olha só, desses 4 tempos que eu citei, ou seja, os 2 tempos básicos, né, antes da cruz e depois da cruz, e esses 2 tempos, como eu falei, eles se subdividem em mais 2, então são 4 tempos. Gente, nós estamos no 4º tempo, por assim dizer. Porque o primeiro tempo foi de Adão até Moisés, o segundo tempo de Moisés até Cristo, o terceiro tempo de Cristo, da sua ressurreição, até a queda do templo, que na queda do templo, então, o reino veio e esse período transitório acabou. Da queda do templo em diante, a graça foi plenamente estabelecida, o reino veio e tudo se consumou. Ora, se nós vivemos depois, então, da queda do templo, ou seja, vivemos depois e nascemos muitos anos depois do ano 70, já nascemos com tudo consumado. Então, a promessa do Espírito Santo já foi dada, ele já foi derramado sobre todos os filhos de Deus de todas as etnias. E aí se cumpre aquele conceito, sobre toda a carne. Ou seja, todas as etnias, todos os eleitos, os filhos de todas as etnias, receberam o Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo começou lá na igreja primitiva, né? Só que essa promessa já se cumpriu porque tudo já foi consumado. Nessa playlist de Já Nascemos, tem esse estudo. Quem quiser assistir depois, assista para se aprofundar. É só um exemplo que eu estou dando agora. Então, assim como nós já nascemos com o Espírito Santo, obviamente, claramente, já nascemos em Cristo. Percebe? O que acontece, abençoados? Nós já explicamos algumas vezes, né, e hoje, claro, vou relembrar esse ponto, o verdadeiro conceito do que é estar em Cristo. Né? É o tema de hoje, inclusive. Porque existe esse raciocínio religioso que estar em Cristo é você pertencer a alguma denominação religiosa. Gente, não é. Tá? E veja, eu falo com todo respeito a você que está me assistindo, de repente você pertence a alguma denominação religiosa, você é católico, você é protestante, é adventista, sei lá, qualquer que seja a religião, né? E você tem na sua mente que você está em Cristo por causa disso, entenda que não é assim biblicamente. Porque a religião diz o quê? Olha, você tem que aceitar Jesus, né? Ou seja, pelo seu livre-arbítrio, né? Você aceitar pela sua vontade. Note que este é um conceito absurdo, tá? Dizer que a pessoa aceita Jesus pela sua vontade chega a ser uma blasfêmia, tá? Eu tenho, inclusive, um estudo, vou deixar também na descrição do vídeo, o blasfemo conceito de aceitar Jesus. Quer entender isso? Olha, é fundamental você entender isso. Tá? O blasfemo conceito de aceitar Jesus. As pessoas dizem isso. Veja, é um conceito que não tem na Bíblia, essa coisa de aceitar Jesus pelo seu livre-arbítrio, pela sua vontade humana. Não tem isso aí na Bíblia, tá? Mas as pessoas dizem que tem. E elas dizem, então, que as pessoas precisam aceitar a Jesus e adentrarem a uma denominação religiosa. Então ali a pessoa vai se batizar nas águas, a pessoa vai tomar tal santa ceia, vai cumprir as cerimônias, vai vestir a roupa que alguém manda vestir, o tipo de roupa, né? E vai andar da maneira que as pessoas mandam andar, vai cumprir ordenanças, cerimonialismos, e ali a pessoa está em Cristo. O interessante, porém, é o seguinte, se a pessoa eventualmente sai da denominação, ela deixa de estar em Cristo. Vocês percebem o quanto isso é absurdo? Porque as pessoas condicionam o estar em Cristo a estar em uma denominação, a cumprir mandamentos, cumprir ordenanças, frequentar templos de pedra. Gente, veja bem, estar em Cristo não tem absolutamente nada a ver com isso. Como eu falei, não existe aceitar Jesus por livre arbítrio, não tem isso.
Então essa ideia de que a pessoa aceitou Jesus e ela se colocou, portanto, em Cristo, olha só como isso é grave. Porque a religião acaba colocando na mão do homem, né? A prerrogativa é do homem. Sendo que o Evangelho revela que a prerrogativa sempre foi, sempre será de Deus. Entende? Deus é soberano, a prerrogativa é 100% dele. Mas a religião coloca a prerrogativa nas mãos do homem. Então o homem é que quis aceitar, ele quis adentrar a uma denominação, cumprir os mandamentos, etc. Então ele se colocou em Cristo. Olha que absurdo. Veja bem. E mais absurdo ainda, como eu falei agora há pouco, é eles acharem que o cara saiu da denominação deles, logo ele não está mais em Cristo. Gente, isso é surreal. Eu me pergunto como eu acreditei nisso. Todos nós hoje que estamos em graça, todos nós não, né? A grande maioria, né? Que está em graça veio do sistema religioso. E nós pensávamos assim, né? Olha, eu aceitei Jesus, então estou em Cristo agora. Não, o conceito bíblico, verdadeiro, de estar em Cristo não tem absolutamente nada como você pertencer a uma denominação, a aceitar Jesus por livre-arbítrio. Esqueçam, não faz sentido isso aí, tá? Estar em Cristo, abençoados, é uma questão de era. Por isso que eu abri o estudo falando dessa questão dos contextos do tempo. Eu chamo de contexto temporal, porque são fundamentalmente 2 tempos e cada um deles subdivididos em 2. Nós estamos então no último tempo, porque já estamos no tempo da eternidade, tudo já foi consumado. Vocês percebem? Então, nós temos que viver e raciocinar dentro desta realidade. Entende? Então, estar em Cristo, esquece, não é adentrar templos de pedra, pertencer à denominação XYZ, ter carteirinha de membro, aceitar Jesus, sacrificar, tomar Santa Ceia e fazer campanha. Esqueçam isso. Estar em Cristo é uma questão de uma era. Então, vamos lá, vamos caminhar nisso aí. Tá? Vamos entender, antes de tudo, o conceito dos eleitos, como eu falei agora há pouco, né? Os eleitos que pertencem e estão em todas as etnias. Antes se achava que os eleitos eram apenas os judeus. O Evangelho revelou que não, que os eleitos de Deus também estão em todas as etnias, em toda a carne. Percebeu o conceito? Tá? Vamos entender, então, ter uma visão ampliada, né? Porque, inclusive, muitos até hoje têm esse pensamento. Não, a eleição foi só para os judeus, só eles. Não. Esqueçam isso, gente. Para Deus não tem etnia. Tá? Os judeus eram povo de Deus, e eram, de fato, segundo a carne, porque eram descendentes de Abraão, né? Eles foram até a cruz. Entende? Da cruz em diante, esse conceito humano acabou. Entendeu? Porque ser judeu, não ser judeu, ser homem, ser mulher, isso não importa, isso é carne. Tanto que o apóstolo Paulo fala, não importa se você é circuncidado ou não é circuncidado, não importa se é homem, se é mulher, se é isso, se é aquilo, o que importa é que todos nós somos um em Cristo. Vocês estão entendendo? Então, para Deus não tem esse conceito de carne. Ah, aquele camarada ali é judeu, logo ele é meu povo. Aquele ali é gentio. Não, isso acabou. Cristo acabou com isso, tá? Então, veja, a eleição e a predestinação, na verdade, foi no sentido espiritual. Não é o conceito carnal. Eu estou reforçando bem isso. Não são apenas os judeus. Ah, os judeus é que foram predestinados. Num primeiro momento, sim. Por causa das promessas feitas aos patriarcas dos judeus. Eles receberam a lei, a incumbência, né, de cumprir a lei, etc. Só que isso foi num primeiro momento. Mas eu vou dizer mais uma vez, o Evangelho revelou uma outra realidade, que os chamados gentios também faziam parte. Então, na verdade, a predestinação não tinha a ver com etnia, com a carne, tinha a ver com o espírito. Tá? E uma coisa importante, amado, você que está começando em graça agora, ou de repente esse é o primeiro estudo nosso que você está assistindo, entenda uma coisa. O sistema religioso, a maioria, eu diria 99, alguma coisa por cento, eles demonizam o raciocínio da eleição e da predestinação. Não aceitam. Por quê? Porque a religião não gosta do raciocínio da eleição e da predestinação. Porque este raciocínio maravilhoso
coloca a prerrogativa nas mãos de Deus, como eu falei agora há pouco. A religião coloca nas mãos do homem a escolha, os sacrifícios, o esforço religioso para ser salvo. É a visão religiosa. Só que a visão bíblica do evangelho não é assim. Entende? Então, a prerrogativa é de Deus. Se você é filho de Deus, eu sou, é porque Ele elegeu, nos elegeu no caso. Ele predestinou, entende? O que é predestinar? É dar um destino prévio. Tá? Qual foi o destino que Deus deu então para esses eleitos? O destino de se tornarem seus filhos. Entende? Então, quando você nasceu nesse mundo, você já nasceu como filho. Por quê? Porque antes de um mundo ser criado, gente, observem bem a profundidade disso. Antes de um mundo ter sido criado, Deus já havia elegido os seus. Ele havia escolhido o seu povo. Gente, não adianta sapatear contra isso. As pessoas ficam sapateando e brigam e querem entrar em debate porque não aceitam. Gente, não adianta. Quando você diz que não aceita isso, é porque você não está aceitando a soberania de Deus. Quando você diz que não aceita essa realidade, é a sua carne que não está aceitando. Porque a sua carne não aceita que você não tenha a prerrogativa. Pegou o ponto? A prerrogativa é de Deus, mas o homem com a sua carne quer ter a prerrogativa. O homem quer mandar, o homem quer determinar os seus caminhos. É Deus que nos guia, Ele que elegeu, Ele que fez a obra. Perceberam? Então entenda isso. Se até hoje você não aceitava a eleição e predestinação, nunca tinha ouvido falar, ou ouviu falar de maneira negativa, né, porque a religião ela distorce totalmente, ou ignora, a religião faz isso com o assunto eleição e predestinação. Ou a religião ignora totalmente, porque eu passei mais de 20 anos no sistema religioso e nunca me falaram de eleição e predestinação. Sem brincadeira, gente. Eu fui muitos anos na igreja pentecostal, eu fui até de uma igreja batista durante 6 anos, eu lecionei nessa igreja, eu dava aulas nessa igreja de escola bíblica dominical, aquelas aulas baseadas naqueles livrinhos, né, que as convenções faziam, né? Então nós recebíamos aqueles livros já pré-escritos, já aqueles estudos já pré-definidos, e nós dávamos as nossas aulas em função daqueles estudos. Nunca se foi falado em predestinação. Então a religião ou ela ignora, ou então ela distorce. Né? Quando eles se sentem obrigados a entrar no assunto, eles vão distorcer. Vocês querem um exemplo de distorção? É dizerem, por exemplo, que a predestinação é também a escolha do homem. Veja só, eles dizem o seguinte: realmente predestinação está na Bíblia, existe, eu não posso negar. Até porque está escrito, e vamos ler daqui a pouco aqui. Só que, na verdade, é o homem que se predestina. Olha que absurdo. Porque eles dizem que a predestinação, na verdade, é a predestinação coletiva. Então, por exemplo, Deus predestinou a igreja. O Senhor predestinou a igreja. Então, quem aceita Jesus e adentra a igreja, logo se torna um eleito. Gente, não há uma vírgula deste raciocínio na Bíblia. Ele é totalmente uma distorção. Não existe esse conceito de que Deus predestinou um coletivo. Ele predestinou um coletivo e qualquer um que adentra esse coletivo por sua própria vontade se torna um eleito. Gente, a obra de Deus, essa escolha foi feita antes da fundação do mundo. Percebe? Então não foi um improviso. Uma outra distorção interessante é essa também. É que Deus sabia quem ia aceitar Jesus. Percebe onde eles vão? Gente, eles vão fundo para negarem a verdade. Deus sempre soube quem ia aceitar Jesus. Então ele predestinou esses. Se alguém me mostrar isso na Bíblia, tudo bem. Até então, eu nunca vi isso na Bíblia. Então eles vão distorcendo a realidade. Deus predestinou o coletivo, qualquer um entra no coletivo, né? Afinal de contas, qualquer um pode aceitar Jesus e adentrar uma denominação, mesmo não sendo filho legítimo de Deus. Percebe? Então qualquer um entra numa denominação e pode ser um eleito porque ele quis ser. Isso não faz sentido nenhum. Então, o fato é, houve uma eleição, consequentemente uma predestinação, porque a eleição foi a escolha, e a predestinação foi o destino previamente estabelecido que Deus fez
para os seus filhos, que Deus estabeleceu para os seus filhos. Este é o fato bíblico. E não adianta discutir, não adianta distorcer, nós sempre vamos estar aqui para falar a verdade do Evangelho. Observe então essas duas passagens. Veja, eu vou deixar também na descrição do vídeo uma playlist de eleição e predestinação. O que vamos ler agora é só uma base do raciocínio, não dá para me aprofundar muito. Efésios 1, versículos 4 e 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Pegou? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Se hoje você é santo e irrepreensível, e você e eu, nós somos, é porque Deus nos escolheu para isso. Não é a sua capacidade ou suposta capacidade religiosa. Percebe? 5. Em amor nos predestinou. Então a eleição foi a escolha e a predestinação foi o destino prévio que Deus estabeleceu, né? Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Pegou? Vou ler de novo o final do versículo. Conforme o bom propósito da sua de Deus, vontade. Não é conforme o propósito da vontade humana. Entenda que na eleição e na predestinação não houve qualquer critério humano sendo levado em conta. Porque quando alguém diz que a coletividade foi predestinada, e aí a pessoa que decide entrar nessa coletividade para ser salva, ser uma eleita, né? Meu irmão, veja bem, quando a pessoa ensina isso, ela está negando esta verdade que você acabou de ler. Porque o bom propósito é da vontade de Deus e não do homem. Ou seja, o Criador não levou em conta a vontade humana. Tá? Romanos 8, 29 e 30. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Veja, muitos se apegam nessa passagem, nesse início aqui, para falar exatamente o que eu falei agora há pouco em relação a essa questão do aceitar Jesus. Ele conheceu, ou seja, ele sabia quem ia aceitar Jesus. Veja, não é isto que está sendo apresentado aqui. Muito pelo contrário. Até porque não é só esse versículo, é todo o contexto. Tá? Aqui ao redor do capítulo 8 da carta aos Romanos, tem todo um contexto falando de eleição, de predestinação, dos judeus, etc. No capítulo 9, Paulo chega a perguntar: há injustiça da parte de Deus? Ou seja, em relação à eleição, né? Há injustiça ao fato de Deus ter escolhido um e outro não? E Paulo fala: de maneira nenhuma. E Paulo segue, ele diz: porque isto, a eleição, não depende do que quer. Gente, não sou eu que estou falando, está escrito, capítulo 9. Como eu falei, eu não vou me aprofundar agora, tem a playlist aí para você estudar. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, ele Jesus, entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. A obra está completa, né? Em outras palavras. Perceberam? Então, veja bem, existem esses dois grupos e sempre vão existir, tá? Não tem essa que os não eleitos, a má semente acabou. Não acabou. A má semente, a promessa do fim da má semente é para o paraíso. Também não vou me aprofundar muito nisso, a gente pode, claro, voltar a esse assunto no futuro, falar disso. Agora não posso me aprofundar nisso. O fato é que há essas duas sementes no mundo, os eleitos e os que não foram eleitos. Os que nasceram neste mundo sem terem sido predestinados para serem filhos de Deus. Os filhos de Deus são chamados, claro, filhos de Deus, eleitos, vasos de honra, árvores boas, boas sementes, trigo, ovelhas, entre outras denominações aí. Nós que cremos no Senhor, nós que recebemos a palavra, tivemos o privilégio, né, de ter esse conhecimento, nós que estamos na verdade, podemos afirmar categoricamente: somos filhos de Deus,
somos vasos de honra, fomos eleitos, somos árvores boas, boas sementes, somos o trigo, as ovelhas e por aí vai. Esse grupo, então, que foi eleito para ser filho, consequentemente, foi eleito para ser um salvo, para ter a vida eterna, e, consequentemente, foi eleito para estarem em Cristo. Perceberam? Vamos lá, abençoados. Vamos ler, então, agora tendo isso em mente, porque esse raciocínio da eleição, gente, é fundamental para você entender o conceito de hoje, tá? É por isso que eu dei uma prévia, uma palhinha desse assunto, não me aprofundei, mas eu tive que dar uma prévia, pelo menos, né, falar superficialmente, porque ele é importante para você entender essa questão de estar em Cristo, tá? Muito bem, vamos ler agora o contexto do primeiro versículo, né? Nós lemos 2 de Coríntios 5,17 para abrir o estudo. Agora vamos ler do 14 ao 19. Vamos lá. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Observe bem isso aqui. Todos morreram. Irmão Cristiano, você acabou de falar que há dois grupos. Os eleitos, os que têm a vida eterna, a boa semente, e há aqueles que não foram eleitos. Aqui está falando todos. Amados, entendam. O conceito aqui é todos os filhos de Deus. Porque esse todos aqui são os muitos, né? Biblicamente, há esse conceito dos todos e dos muitos, que na verdade é o mesmo grupo. Os muitos são os muitos filhos de Deus, os muitos que foram eleitos. Jesus, por exemplo, antes de morrer, ele fez a última Páscoa, né? Celebrou aquela última ceia com os seus discípulos, e ele fez ali então uma alusão à sua morte, quando ele levantou o cálice e falou que aquele cálice era o sangue. Veja, não é que era o sangue de fato. Jesus não fez uma transubstanciação ali. Não houve isso. Ele apenas simbolizou. Ele disse, isto aqui é o meu sangue. Este cálice contém o meu sangue, simbolizando o sangue verdadeiro que seria derramado. E ele disse assim, ó, esse sangue derramado por muitos. Percebeu? Ou seja, pelos eleitos, pelo povo dele, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Então, esses todos que morreram são todos os filhos, ou os muitos, que morreram na cruz. Observe esse detalhe. A carne de Jesus morreu na cruz e a nossa carne também. Perceberam? Quando eu nasci, você nasceu já nesta era de Cristo, nós estamos na era de Cristo desde a cruz, tá? Como eu falei, é uma questão de era, tá bom? Quando nós nascemos aqui, já nascemos mortos do ponto de vista da carne. Ah, irmão Cristiano, como assim? Isso é uma loucura, porque na verdade eu estou vivo aqui. Sim, amados, estamos vivos na carne biologicamente. Só que já nascemos mortos do ponto de vista da condenação que a carne poderia trazer. Nascemos mortos do ponto de vista do pecado. Nascemos mortos para o pecado. Porque o pecado morreu na cruz. Adão morreu na cruz. A carne morreu na cruz. Logo, a condenação morreu. Perceberam? Esse é o ponto. Então, um morreu por todos, logo, todos morreram. Ou seja, todos os que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo, independentemente da era em que nasceram nessa terra. Não importa se nasceram antes da cruz, nasceram depois da cruz, não importa. Foram eleitos antes da fundação do mundo? Sim, então morreram na cruz. Qualquer um que foi eleito por Deus antes da fundação do mundo morreu juntamente com Cristo. Este é o conceito aqui. 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos, que é o nosso caso, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 16. De modo que, de agora em diante, observem bem, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. É o famoso a ninguém conhecemos segundo a carne, né? Em outras versões. Irmão Cristiano, por que eu não devo conhecer a ninguém segundo a carne? Ué, porque a carne morreu. Ou seja, eu não tenho que conhecer ninguém do ponto de vista étnico. O principal conceito aqui é esse, tá? É de etnia. Ou seja, não importa se é judeu,
se é gentil, não importa se é preto, se é amarelo, se é brasileiro, se é português, no caso, né, atualmente, né, se é americano, se é... Não importa. A ninguém conhecemos do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano, eu sou homem, minha esposa é mulher. Do ponto de vista humano, eu e minha esposa, por exemplo, somos brasileiros. Entende? Não temos ascendência israelita, por exemplo. Vocês estão entendendo? Porque somos segundo a carne. Hoje, quem tem a ascendência israelita e que é um israelita, também é segundo a carne. Então, tanto faz, não importa. Veja bem, gente, hoje em dia tem esse raciocínio ainda que os judeus seguem sendo o povo de Deus. Não. A carne morreu, então esse conceito acabou. O povo de Deus é a igreja, independentemente de etnias. Este é o sentido. A ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Porque Jesus morreu, o velho homem morreu, logo o conceito humano morreu. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, olha só, ou seja, Cristo como ser humano, como judeu, agora já não o consideramos assim. Vocês percebem por que aqui em nosso ministério, por exemplo, em Graça, nós não nos aprofundamos nos conceitos de Jesus de Nazaré? Ainda que eventualmente podemos, e já fizemos isto, né? Já entramos em sua história, já lemos e estudamos, mas fazemos isto do ponto de vista didático, para estudar e etc. Não para imitá-lo como um judeu praticante da lei. Entende? Não ficamos presos na sua história apenas segundo a carne. Muitos pregam assim, só ficam baseados em Jesus de Nazaré. Isso a religião faz. Em Graça, não. Nós não conhecemos, não consideramos mais Jesus como um ser humano. Ele agora é Deus sobre todos. Muito bem. 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Meus irmãos, vocês perceberam que é uma questão de era? Antes da cruz, era a era de Adão. Percebeu? E também de Moisés. Né? Porque, como eu falei, foram 2 tempos. Né? O tempo de Adão até Moisés e de Moisés até Cristo, que na verdade também era o tempo de Adão. Ou seja, era o tempo do pecado e da lei. Eu costumo brincar, às vezes, e falar metaforicamente, né, que Adão e Moisés, entre aspas, trabalhavam juntos para a condenação. Por quê? Porque Adão era o pecado, porque o pecado entrou por meio dele, e Moisés era a lei, porque a lei veio por meio de Moisés, e a lei veio para imputar o pecado. Logo, para trazer morte e condenação. Por isso, inclusive, que Paulo diz que a lei foi um ministério de morte e de condenação. Vocês estão entendendo? Então, percebam que é uma questão de era. Jesus morreu, o velho homem morreu. Percebeu? Então a era do velho homem acabou. Esse é o ponto. Então o apóstolo Paulo fala, portanto, uma vez que do ponto de vista humano todos nós morremos, agora nós estamos em Cristo. Perceberam? Antes da cruz nós estávamos em Adão. Agora nós estamos no outro Adão, que Jesus foi chamado também de último Adão, né? Perceberam? É uma questão de era. Então a era de Adão acabou, do primeiro Adão, e da cruz em diante começou a era do último Adão, que no caso foi Jesus. Perceberam a revelação aqui? As coisas antigas já passaram. A lei passou, o velho homem passou, o pecado passou, que o Senhor aniquilou o pecado na cruz. Então, no caso, a condenação, né, passou. Toda aquela velha era acabou, a era de Adão acabou. Eis que surgiram coisas novas. Percebeu agora o que é estar em Cristo de verdade? O que isso tem a ver com você pertencer à denominação XYZ? Nada a ver. O que isso tem a ver com você aceitar Jesus? Antes de eu aceitar Jesus na igreja X, eu não estava em Cristo. Eu aceitei e passei a estar. Veja, não tem esse conceito na Bíblia. Todos os eleitos, vocês viram comigo, todos morreram. Os muitos, os eleitos. Todos passaram a estar em Cristo a partir da cruz. É uma questão de era, não é uma questão de pertencer à denominação XYZ. 18. Tudo isso provém de Deus, claro, né?
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava, olha só, reconciliando consigo o mundo. Mundo aqui é cosmos, é um sentido de universalidade, né? A palavra cosmos, ela significa a universalidade das coisas, tá? Na maioria das vezes, dependendo do contexto, obviamente, ela fala da criação, do cosmos, né? Das estrelas, do céu, dos astros, da criação como um todo. Só que a palavra cosmos, dependendo do que se quer falar, dependendo do contexto, ela está falando da universalidade de alguma coisa. Então, quando Paulo fala que reconciliou consigo o mundo, o cosmos, que cosmos é esse? Os eleitos. É só você ver o contexto, né? Um morreu por todos. Ou seja, um morreu pela universalidade dos eleitos. Percebeu? Um morreu por todos. Um morreu por todo um cosmos. Que cosmos? Os filhos. Os muitos. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando todos os filhos de Deus, não lançando em conta os pecados dos homens. Pegou? E nos confiou a mensagem da reconciliação. Não lançando em conta os pecados. Por quê? Porque ele aniquilou a condenação, ele aniquilou o pecado na cruz. Está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 26. Por sua morte ele aniquilou o pecado. Terminou com o pecado. Percebeu? Ou seja, Adão morreu. Esse é o sentido. Porque a morte e o pecado entraram no mundo por meio de Adão, do primeiro Adão. Então a era de Adão se estendeu do pecado, da sua criação e da manifestação do pecado, até Cristo aniquilar o pecado na cruz. A era de Adão, do primeiro, portanto, acabou na cruz. Estar em Cristo é estar, portanto, depois da cruz. Porque na cruz todos morreram, ou seja, o velho homem morreu, então uma nova era se iniciou. Por isso que Paulo falou, tudo se fez novo. Percebeu que é estar em Cristo? Portanto, nós já nascemos em Cristo, porque já nascemos depois da cruz, nascemos depois da vinda do reino de Deus. Então você, eleito, eleita de Deus, já nasceu em Cristo. Você não passou a estar em Cristo quando pertenceu à denominação XYZ. Não, quando você nasceu nesse mundo, bebezinho de colo, nasceu em Cristo. Pegou o ponto? Você só não sabia disso porque a palavra não tinha sido revelada para você ainda. Percebe? Então veja, na cruz o velho homem morreu definitivamente. E a sua era acabou. Romanos 6,6. Pois sabemos que o nosso, tá vendo? O nosso velho homem. Então não foi só Jesus que morreu. Todos os eleitos, os muitos, morreram também com ele. O velho homem, no caso, né? Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Por isso que o pecado não pode nos escravizar, não pode condenar, não pode, porque ele foi aniquilado, a condenação acabou. Então, abençoados, entendam. O apóstolo Paulo apresenta o conceito dos dois Adões justamente para que o entendimento disso que eu estou falando hoje, do estudo de hoje, ficasse muito claro. Por isso Paulo apresentou esse conceito. Houve dois Adões. O primeiro Adão, que morreu definitivamente na cruz. E começou então a era do último Adão. 1 Coríntios 15, 45. Assim está escrito. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Por que dois Adões? Porque são duas criações. A primeira criação, né, que foi desgraçada pelo pecado, foi separada de Deus. Então o Senhor Jesus iniciou uma nova criação. Por isso Paulo falou, as coisas velhas passaram. Agora estamos na era do novo Adão. Entenderam o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é estar na era de Cristo. E esta era é eterna, ela nunca terá fim. Por isso Paulo falou, o último. Não haverá um outro Adão, não haverá mais uma era. A era de Jesus é eterna e definitiva. Já nascemos na era de Cristo, logo já nascemos em Cristo. E Paulo aprofunda esse conceito aqui aos Romanos. Romanos 5, do 12 ao 19. Olha só.
Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, todos entraram em condição de pecado porque o primeiro pecou. Então, esse pecado foi, por assim dizer, contaminando toda a criação, né, e contaminando todos aqueles que nasceram posteriormente à prática do pecado. Tá? Então, o pecado passou para todos, instantaneamente. Observe bem isso, que isso é muito importante para entender, tá? Já vou me aprofundar nisso. 13. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Porque o pecado foi a primeira desobediência do homem, né? O homem desobedeceu uma ordem direta de Deus. Então o pecado entrou no mundo, entrou a morte. Só que o pecado já estava no mundo, mas ele não era imputado. A lei veio justamente para imputar. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Observe. 14. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo. Irmão Cristiano, o que é um tipo? Tipo é algo que, realmente, como a palavra diz, que tipifica, né? O tipo é algo que é semelhante. Olha só, Adão, o primeiro Adão, era um tipo daquele segundo Adão, do último Adão que foi Jesus. O primeiro Adão tipificava Jesus. Mas em que sentido? Porque parece estranho, né? Como assim, irmão Cristiano? O Adão não pecou? Veja, o Adão pecou e ele contaminou toda a humanidade. A tipificação está aí. A semelhança dos Adões está aí, mas somente nisso. Porque, na verdade, o primeiro Adão cometeu o pecado e trouxe toda a maldição. E Jesus veio para acabar com a obra do primeiro Adão. Perceberam? Ele veio para, entre aspas, consertar o que o primeiro Adão fez. Então, o primeiro Adão tipificou Jesus apenas na universalidade da sua obra. Porque Adão cometeu pecado e toda a humanidade, então, foi contaminada. E, inclusive, claro, também os eleitos de Deus, que não deveriam ser contaminados pelo pecado, mas foram. Perceberam? Então, nesse ponto, o Adão tipificou Jesus. Por quê? Porque assim como Adão pecou e o pecado contaminou instantaneamente toda a humanidade posterior, Jesus acabou com o pecado, ele morreu pelos pecados, e o que ele fez, entre aspas, descontaminou. Só que descontaminou quem? Todos os que morreram na cruz com ele. Percebe? Porque ele morreu pelo seu povo, né? Lá no início do livro de Mateus está escrito lá, ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. A princípio, como eu falei no início, parece que estava se referindo aos judeus, mas na verdade o povo do Senhor não eram só os judeus, porque ninguém conhecemos segundo a carne. Percebeu como é que os raciocínios se encaixam? Então o povo de Deus vai além dessa questão de ser judeu ou não. Tá? Então Jesus morreu pelos seus eleitos. Então ele descontaminou aquele cosmos, ou seja, a universalidade. Todos os escolhidos foram descontaminados instantaneamente. A tipificação está aí. A semelhança dos Adões está na abrangência das suas obras. E somente nisso, a semelhança para por aí. Tá? Um contaminou a todos, o outro descontaminou a todos. Isso de forma instantânea. 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Em outras palavras, está dizendo o seguinte, olha, o pecado foi um só do primeiro homem, né? E contaminou a todos. A graça foi para muitos pecados. Percebe? É isso que está falando aqui, né? A graça, ela é muito maior, ela não pode se comparar, né, com a transgressão, porque a transgressão foi de um homem que acabou contaminando e tornando a todos pecadores. E a graça veio não só para o pecado deste homem, mas para todos os demais pecados. Esse é o sentido aqui. 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Porque um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Perceberam? Ou seja, o que Jesus fez, ele não fez só contra o pecado de Adão. Ele acabou com todos os pecados cometidos. Perceberam? Aniquilou totalmente.
17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. 18. A revelação está aqui. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, todas as etnias, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Perceberam? E é aqui que entra o que eu sempre falo. As pessoas dizem que para você receber as bênçãos que Jesus conquistou, você tem que aceitar Jesus numa igreja. Você tem que levantar a mão, dizer sim para o apelo, aceitar Jesus, etc. Senão você não vai receber o que Jesus fez. É isso que esse versículo aqui apresenta? Não. Porque eu sempre pergunto uma coisa e vou repetir a pergunta. Alguém precisou, entre aspas, aceitar Adão? Porque, veja, se eu tenho que aceitar Jesus e ter toda uma vida religiosa para que as bênçãos que ele conquistou venham até a minha vida, ora, as pessoas antes da cruz, para serem pecadoras, elas também deveriam aceitar Adão. Entendam, os Adões, em sua obra, eles são iguais, na abrangência. Entende? No resultado de suas obras. Só que Adão para o mal, Jesus para o bem. Eu pergunto, quem aceitou Adão para ter o pecado em sua vida, antes da cruz? Ninguém aceitou Adão, não existe esse conceito. Perceberam o ponto? Ou seja, o que Adão fez contaminou instantaneamente a todos. Não tem essa de aceitar Adão, pertencer à denominação de Adão, ser religioso na fé de Adão. Não tem isso. O pecado contaminou o ponto. Ora, como Adão tipificou Jesus neste sentido, ou seja, a abrangência da obra deles foi a mesma, obviamente o que Jesus fez também foi instantâneo. Então eu não tenho que aceitar Jesus, pertencer a isso e aquilo, para que as bênçãos que ele conquistou venham até a minha vida. Não, nós, filhos de Deus, já nascemos com as bênçãos. O que Jesus fez do ponto de vista da salvação, do ponto de vista da reconciliação, como nós lemos agora há pouco, né? Ele reconciliou consigo o mundo. Então o que Jesus fez teve essa abrangência, foi instantâneo. Por isso eu posso afirmar, mesmo tendo nascido sem conhecer o Evangelho da Graça, eu já nasci totalmente conciliado com Deus, já nasci com o Espírito Santo, já nasci em Cristo. Todos nós, aliás. O que Jesus fez foi instantâneo para todos os filhos. Ele acabou com o pecado, acabou com a condenação, por isso nós podemos dizer que já nascemos sem pecado, sem condenação, com o Espírito Santo, abençoados com todas as bênçãos, enfim, já nascemos na era de Cristo. 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos, olha o conceito dos muitos que eu falei, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Nessa conta aqui, gente, só entram os eleitos. Entende? Porque a má semente já nasceu condenada e ponto. A conta aqui é dos muitos, dos eleitos, do cosmos, de todos que morreram na cruz. Entendam isso. Nessa conta aqui, dessa passagem, não entram os não eleitos. Eles não fazem parte dessa conta aqui. Perceberam? Tá? Então, a desobediência trouxe a condenação para aqueles que não deveriam ser condenados, os muitos, e o que Jesus fez trouxe o quê? A justiça. Perceberam? Então, amados, entendamos de uma vez por todas. Estar em Cristo não é pertencer a denominações, não é aceitar Jesus supostamente por seu suposto livre-arbítrio, não é ter uma vida religiosa, não significa que antes de você pertencer a qualquer que seja a denominação, você não estava em Cristo. Esqueçam tudo isso. Estar em Cristo é estar na era de Cristo. Cristo aniquilou o pecado na cruz. Logo, ele aniquilou o velho homem, aniquilou Adão. Então, a era do primeiro Adão acabou e da cruz em diante começou a era do último Adão. A era definitiva de Cristo era esta que nós nascemos nela. Então, já nascemos em Cristo. Eu quero encerrar com Hebreus, capítulo 9, versículos do 24 ao 26. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens,
uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. 25. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos. Pegou que o fim dos tempos foi naquela era? Percebeu, né? Mas agora, ou seja, naquela era, ele, Jesus, apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Percebeu? Ele aniquilou Adão. O velho homem morreu. Então a era do primeiro Adão acabou. Antes da cruz, os filhos de Deus, que entram nessa conta, né, como eu falei, estavam em Adão. E posteriormente também em Moisés, né? Perceberam? Estavam em Adão. Só que a era de Adão acabou. O Senhor aniquilou o pecado. E deu início, então, a uma nova era. A era eterna de Cristo, que começou na cruz, né, o caminho foi aberto na cruz. Houve um período de transição até que o reino de Deus viesse no ano 70, e nós nascemos muitos anos, muitos séculos depois dessa era. Ou seja, dessa inauguração, né? E nós nascemos muitos séculos depois da vinda do reino, portanto já nascemos no reino, abençoados, com o Espírito Santo, enfim, já nascemos em Cristo. Que revelação maravilhosa. Você que está chegando agora na graça, descanse nessa verdade. Você não precisa de religiões, de sacerdotes, de mandamentos, você não precisa de nada disso, de pertencer a placas denominacionais, frequentar templos de pedras, de sacrifícios religiosos. Você só precisa conhecer a verdade para descansar nessa verdade. Você, eu, nós que somos filhos de Deus, já nascemos em Cristo. Louvado seja o Criador por isso.